Porém, esta manhã eu quero falar com você. Eu estou seguindo Hebreus 11 pela fé. E eu quero conversar um pouquinho com vocês esta manhã sobre essa fé. Fé para atravessar o mar. Você consegue dizer isso comigo mais uma vez? Fé. Irmãos, o texto que nós lemos nessa manhã, Hebreus 11, 29, diz que pela fé, o povo hebreu atravessou o mar vermelho. E é interessante a gente lembrar que no processo de libertação do povo hebreu, o povo hebreu estava escravo no Egito, e ali eles permaneceram, como escravos, e Deus então resolveu começar um processo de libertação do povo. E a gente sabe, por exemplo, eu preguei no último culto sobre as pragas, quando Deus enviou as 10 pragas contra o Egito, para demonstrar o poder dele, mas também para libertar o povo ali das mãos de Faraó, libertar o povo do Egito. E nós encontramos algo interessante, porque após as 10 pragas enviadas contra o Egito, depois de todos os encontros que Moisés teve com Faraó, porque antes de cada praga, Moisés encontrava com Faraó, e Moisés dizia uma palavra: Faraó, eu tenho uma ordem de Deus para dizer para você, deixa o meu povo ir. Faraó, eu tenho uma ordem de Deus para que você possa cumprir. Deixa o povo que está opresso, deixa o povo que está escravo, o povo hebreu ir embora para o deserto, adorar a Deus. Faraó sempre endurecia o coração, e Deus respondia ali então com uma praga contra o Egito. Quando então veio a última praga, a 10ª praga, que nós sabemos que foi quando todos os primogênitos no Egito morreram, preguei sobre isso no último domingo, Faraó decide deixar o povo ir. E o que acontece então, que após essa 10ª praga, o povo hebreu comemorou a Páscoa, e na noite, naquela noite eles fizeram a Páscoa, na mesma noite o anjo da morte veio sobre o Egito, todos os primogênitos morreram, mas quando o dia amanheceu, Faraó deixou o povo ir, e o povo agora começa uma jornada, rumo à terra da promessa. Começa uma jornada para onde? Eles começam uma jornada rumo à terra da promessa. Preste atenção que eu vou pregar essa manhã para você. Eles estavam presos, Deus mandou pragas, Faraó libertou, disse pode ir, e eles então começam uma jornada. Eles começam agora a caminhar em direção a uma promessa. Eles começam agora a caminhar em direção a um sonho, porque o sonho deles é voltar a Canaã, o sonho deles é chegar em Canaã, o sonho deles é estar na terra que mana leite e mel, o sonho deles é viver uma outra vida, o sonho deles é viver um tempo novo, o sonho deles é chegar à promessa de Deus. E eu creio que no nome de Jesus também o nosso sonho, o desejo do teu coração é alcançar a promessa que Deus tem para a tua vida, é alcançar algo novo que Deus tem para a tua vida. Eu sei que muitos de nós estamos caminhando em direção a um projeto, estamos caminhando em direção a um sonho, estamos caminhando em direção a algo que Deus prometeu, é uma verdade na sua vida, para dizer um glória a Deus esta manhã. O povo então começa uma jornada. E nem sempre o problema é começar uma jornada. Quantas vezes a gente começa um projeto, quantas vezes a gente começa algo, e a gente sabe que o início do ano, a virada de ano, ela é muito propícia para isso. A gente começa muitos planos quando o ano inicia. Nós temos muitos desejos, muitos projetos, uma lista enorme. Quando entra dia 1º de janeiro, a gente começa uma nova jornada, cheio de planos, cheios de sonhos, cheios de promessas. E o povo agora hebreu, eles vão começar uma jornada. Eles vão sair do Egito em direção a algo que Deus prometeu. E quando eles começam essa caminhada, quando eles começam essa jornada, a Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, que eles encontraram um obstáculo. Eles encontraram o quê? Um obstáculo. E esse obstáculo que eles encontraram era o Mar Vermelho. Eles estão caminhando felizes, eles estão caminhando com uma esperança no coração. Nós estamos sendo livres, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos alcançar o que Deus prometeu, o que Deus disse através de Moisés, agora vai acontecer. E eles estão caminhando em direção àquilo. Porém agora eles chegam no mar de impedimento.
eles chegam ali no Mar Vermelho, e é interessante que por muito tempo, o impedimento para aquele povo avançar era Faraó. Por muito tempo, o impedimento para o povo hebreu sair do Egito era Faraó, porque Faraó não deixava eles saírem, Faraó não deixava eles irem, por isso que Deus teve que mandar 10 pragas. Por muito tempo, o obstáculo era para dar o primeiro passo, por muito tempo o obstáculo era para começar a jornada. Só que a Bíblia nos ensina que quando Deus envia a 10ª praga, o povo vence o primeiro obstáculo para começar uma jornada. Eles vencem o primeiro obstáculo para dar os primeiros passos. E então quando o faraó diz, podem ir, eles vencem o obstáculo do início. E eles começam a caminhar. Eles começam a caminhar em direção à promessa. Eles começam a dar os primeiros passos. Eu sei que às vezes eu e você temos dificuldade para dar o primeiro passo em direção a algo que nós sonhamos. Às vezes é tão difícil a gente dar o primeiro passo em direção a uma promessa que já nos foi feita. Eu sei que às vezes é difícil a gente dar o primeiro passo para a realização de um sonho, mas muitos de nós já vencemos esse obstáculo, começamos a caminhar, demos o primeiro passo. O povo hebreu, quando o faraó diz, pode ir, eles dão o primeiro passo, eles começam a caminhar, mas na caminhada, o que eles encontram um mar de impossibilidades, eles encontram um mar que é um obstáculo na frente deles, eles até conseguem dar os primeiros passos, mas antes de chegar na promessa, antes de chegar em Canaã, eles têm um mar na frente, eles têm um obstáculo, uma barreira enorme na frente. O Mar Vermelho se torna um impedimento para o povo hebreu, para que eles consigam avançar. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu imagino que quando eles olham e veem o Mar Vermelho, eles olham e veem aquele obstáculo, é aquela sensação, não sei se você já teve aquela sensação, bem na hora que eu decido caminhar, aí acontece isso. Quando eu consegui, agora que eu tomei a decisão de dar início ao projeto que está no meu coração há tantos anos, logo agora, aí vem esse obstáculo, logo agora, aí vem esse desafio, logo agora, bem quando eu decidi avançar, bem na hora que eu decido caminhar na direção da promessa, agora olha só, olha o tamanho da barreira que se levantou, olha o tamanho do impedimento que se levantou contra a minha vida. Estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, foi só eu começar, foi só eu falar do sonho, foi só eu matricular no curso, foi só dar os primeiros passos, e olha a situação que se levantou, olha o problema que se levantou. É como, irmãos, a gente decidisse assim, agora esse ano eu vou avançar, aí é aquele ano que parece que mais surge desafios, aí parece que é aquele ano que mais surge problemas na nossa vida, e aí a pergunta que vem é, como é que eu vou vencer essa situação? Como que eu vou vencer esse problema? Como que eu vou vencer essa barreira? Logo agora que eu comecei, vem esse desafio, como vencer? E eu queria dizer para você esta manhã, que desafios que surgem no caminho, nós só podemos vencê-lo pela fé. Eu vim dizer para você esta manhã, que assim como a gente tem fé para dar os primeiros passos, a gente tem que ter fé para conseguir continuar vencendo os desafios do caminho. A gente tem um desafio para começar, mas nós temos outros desafios ao longo da caminhada. Se a gente mantém a fé, nós vamos vencendo os desafios, até que a gente consiga chegar na promessa, até que a gente consiga alcançar aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que é o sonho do nosso coração. Você crê para dizer um glória a Deus aqui essa manhã? O povo começa a caminhar, mas bem na hora da caminhada deles, Moisés escolhe uma rota que eles dão de frente para o Mar Vermelho, e ali estão agora impossíveis, não tem o que fazer. Quando os hebreus juntos de Moisés chegam no mar, eles pensam, a Bíblia diz lá em Êxodo, eles pensam, agora é o fim, já era, porque Faraó estava vindo atrás deles, perseguindo. Então quando eles estão diante do mar, eles estão dizendo, agora o inimigo nos alcança, agora Faraó vai nos alcançar e vai nos matar. E por que eles estão querendo isso?
porque eles estão olhando diante deles, tem uma barreira. Eles foram impedidos de continuar caminhando, eles foram impedidos de continuar progredindo, eles foram impedidos de continuar avançando. E se eles pararam, qual é a sensação que eles têm? É que Faraó vai chegar, é que o inimigo vai alcançá-los. Eles tinham tomado uma decisão: nós vamos para Canaã. Eles tinham começado a jornada, mas agora eles foram forçados a parar. Eles foram forçados, eles estão dizendo assim: a gente não tem opção. Pastor, eu não parei porque eu queria, eu não parei porque eu quis, eu fui forçado a parar. Eu fui forçado a parar o projeto, eu fui forçado a parar o curso, eu fui forçado a parar o sonho, eu fui forçado a parar o ministério. O povo hebreu está caminhando, mas não por decisão própria, eles são forçados a parar porque eles encontraram o mar. Eu não sei se você já viveu algo parecido, eu não sei se você já viveu algo assim, de estar num processo, de estar numa caminhada, de estar indo na direção de um sonho, indo na direção de um projeto, de um objetivo, de um propósito, mas de repente você encontra uma barreira tão grande, que te força a parar, que te força a dizer assim: não, eu vou ter que deixar esse projeto aqui em stand-by um pouco, eu vou ter que parar esse processo, porque com esse desafio que surgiu na minha frente, eu não consigo caminhar. Eu sei que hoje é véspera de Natal, e isso significa algo. Sabe o que significa hoje ser véspera de Natal? Pergunta para o seu irmão aí, fala: meu irmão, sabe o que significa ser véspera de Natal hoje? Sabe o que significa, gente? Olha para mim, sabe o que significa? É que a gente está uma semana do ano acabar. Significa o quê? Falta uma semana. Para quê? Para acabar o ano. Daqui uma semana nós vamos estar aqui de manhã, no culto do dia 31, vamos consagrar o César e a Simone, e vamos orar e fazer o último culto do ano. Então, ser véspera de Natal hoje, eu sei que há uma expectativa do Natal. Eu sei que a gente tem uma programação, talvez você tenha uma programação para hoje à noite, em família. Eu sei que você talvez tenha uma programação para amanhã. E o meu desejo é que seja o melhor Natal da história na tua vida. Quem recebe para dizer amém? Mas isso quer dizer que falta o quê? Uma semana. Falta uma semana para a gente terminar o ano. Uma semana. E talvez você se encontre hoje com alguns projetos da sua vida que você foi forçado a parar. Começou o ano 2023 igual o povo hebreu. Começou a caminhada, começou a saída do Egito. Talvez começou 2023 com planos. A gente está chegando, falta uma semana para terminar o ano. E talvez alguns de nós temos projetos que foram o quê? Parados. A gente foi forçado a parar. Está uma semana terminar um ano. O povo está a um passo de atravessar o mar e sair totalmente do Egito. E começar agora a caminhar na região do Monte Sinai. E talvez você foi forçado a parar por causa de finanças. Às vezes as finanças foi o mar vermelho da nossa vida esse ano. As finanças foi aquele problema, foi aquela situação que te fez parar um projeto. Você não avançou por causa da vida financeira. Talvez você não avançou alguns projetos esse ano por causa da família. Ou porque a família não deixou, a família não apoiou, a família não estava junto, ou porque teve algum problema na família, você teve que parar um projeto. Às vezes teve que parar um projeto por causa de saúde. São situações que a gente é forçado a parar. Às vezes você teve que parar por causa de uma perseguição. Teve um levante tão grande na tua vida desse ano, em alguma área da tua vida, daí você achou melhor parar um projeto, deixar em stand-by. Eu já tive projetos na minha vida, meus irmãos, que ficaram parados por 10 anos. Parados. Por causa de desafios que surgiram.
por causa de situações que vieram e nos pararam. Eu sei que isso acontece. Eu sei que de vez em quando a gente chega e encontra um mar de impossibilidade, um mar vermelho na nossa frente. Porém, eu queria dizer uma coisa para você essa manhã, o que Deus trouxe para mim, e que Deus trouxe para eu pregar para você esta manhã, é que assim como Deus foi poderoso para dar a primeira palavra para o povo hebreu, e dizer para o povo, comecem a jornada, Deus é poderoso, para da mesma forma, quando o povo agora está parado, diante do mar vermelho, parado de frente do mar, Deus é poderoso para chamar o povo de novo e dizer, não é para parar, diga ao meu povo que marche. O Deus que dá a palavra no início, é o Deus que dá a palavra quando a gente está de frente do mar. O Deus que nos arranca do Egito para dar o primeiro passo, é Deus que está comigo, é Deus que está com você, quando você vai andando e para, e aí tem um mar na tua frente. O mesmo Deus que deu a gente a força para começar, é o mesmo Deus que pode dar força para continuar. Tem um crente aqui comigo essa noite, essa manhã, para dizer um glória a Deus. O Deus que disse para eles, comemorem a Páscoa, mas comemorem com a sandália nos pés, com o cajado na mão, porque amanhã vocês começam uma jornada. Eles acreditaram nesse Deus, e eles caminharam, mas quando eles pararam no mar vermelho, eles falaram, e agora? Deus disse, fala para o meu povo que, me ajuda a pregar esta manhã, diga meu povo que marche. Quando o povo é forçado a parar de frente do mar, Deus está dizendo para eles, continuem. E tem algo interessante que eu vejo desse texto, meus irmãos, é que quando eles pararam, eles começaram a fazer o quê? Moisés fez o quê, irmãos, quando eles pararam de frente para o mar? Moisés começou a orar. Moisés começou o quê? Quem está comigo aqui essa manhã? Moisés começou o quê? Orar. E por que Moisés começa a orar? Porque ele encontrou um mar de impedimento. Moisés começa a orar. Às vezes a gente ora, Deus nos entrega um projeto, aí a gente começa a caminhar, chega um problema, primeiro impedimento que tem, a gente volta na oração e diz, Senhor, será que é da tua vontade mesmo? Porque olha o problema que surgiu. Senhor, será que eu continuo mesmo? Olha o mar de impedimento. Mas peraí, se a gente orou antes, e Deus disse vai, e Deus disse começa, e Deus diz eu sou contigo, e Deus diz eu vou te ajudar, esforça-te, e Deus diz eu tenho isso para você, aí você começa a ser de fé, aí encontra um problema, aí a gente começa a orar, Senhor, será? Se é o diabo? Será que o inimigo? Será que é o Senhor que está me impedindo? O que está acontecendo? Moisés começa a orar e dizer, Deus, tem um mar. Será que Deus não sabia que tinha um mar ali? Hein, irmãos? Moisés começa a orar, Deus, nós fomos parados pelo mar. Nós fomos parados, Deus, e agora? Como é que a gente faz? A gente começou o projeto, mas agora olha o tamanho do mar, olha o tamanho do desafio. O que vamos fazer? Deus disse para Moisés o que, gente? Moisés, o que Deus disse para ele, gente? Vocês lembram o texto? Por que você está orando? Ou não? Deus diz, Moisés, você está orando por quê? Por que oras a mim? Moisés, você está orando de novo, por que, Moisés, que você está orando? Eu já falei para ir, eu já falei para poder chegar em Canaã, eu já falei que eu vou dar terra para vocês, eu já falei que eu vou fazer isso na vida de vocês, eu já falei que eu sou contigo. Moisés, não é para orar mais pedindo confirmação, não é para orar mais perguntando por causa do problema. Moisés é para dizer para o povo uma coisa, diga meu povo que marche. Cutuca teu irmão, fala assim, meu irmão, não é porque surgiu o desafio que Deus mudou de ideia.
que Deus foi pego de surpresa. Diga para ele: Deus já sabia que teria um mar na sua frente. É como se Deus estivesse dizendo assim: Moisés, quando eu falei para você ir, eu já sabia do mar. Talvez Deus está dizendo: quando eu te mandei matricular, eu já sabia da sua situação financeira. Eu já sabia dos levantes que eu vim contra você. Eu já sabia. E Deus está dizendo apenas para nós essa manhã: eu só preciso que você marche. Eu preciso que você continue. Diz ao meu povo que... Ou seja, Deus está dizendo: Moisés, fala para o povo continuar fazendo o que eles estavam fazendo, continuar caminhando. Continuar o quê? Me ajuda a continuar o quê? Caminhando. Tu que o teu irmão falar para ele: irmão, vai virar um ano e você vai continuar caminhando. Quem está comigo aqui para dar uma glória a Deus? Fala para ele: meu irmão, o que tem que o ano vai acabar? Fala com ele: deixa o ano acabar, mas você continua caminhando. Mar fala de limite. 31 de dezembro parece que fala de limite, né? O limite do ano. Não limite o que Deus pode fazer na tua vida. Não há limite do que Deus pode fazer. Se o mar está limitando, Ele é poderoso para abrir o mar e continuar caminhando. Quem está comigo aqui essa manhã para dizer um glória a Deus? Então Deus está dizendo para o povo através de Moisés: manda aí. Só que tem uma coisa: o mar, ninguém abre o mar no peito. Entende essa expressão? Sim ou não? Ninguém abre o mar na força. O mar se abre com fé. Vou falar para você de novo, ó. Ninguém abre o mar no peito, na força. Mar se abre pela fé. Meus irmãos, se você e eu conseguíssemos pegar um pouquinho da essência do que Deus está trazendo para essa igreja. São quase 3 meses Deus falando com a gente sobre fé. Se eu estou no versículo 29, é pelo menos 29 cultos, fora que os pastores ministraram de uma forma tremenda. É muita coisa Deus falando com a gente para chegar hoje, uma semana antes de acabar o ano, e dizer para você: o mar não se abre no peito, se abre... O que Deus me disse essa manhã é que a mesma coragem que a gente tem para começar, a gente tem que ter para continuar. A mesma fé que a gente tem para começar, a gente tem que ter para continuar. E a pergunta para nós essa manhã é: por que paramos? Por que você parou? Por que você está orando, pedindo a Deus uma resposta, se Deus já falou com você no início? Imagina se todo mês de dezembro eu orasse e perguntasse a Deus: e aí, continua ou não continuo pastoreando? Ah, Deus, me dá uma palavra, continua ou não continuo? Não posso fazer essa oração. Senão Deus vai dizer para mim: ai, Luciano, estou te entendendo não, é? Eu já não falei para ir? Tem alguém comigo aqui esta manhã? Deus já falou, agora continua. Avança para aquilo que Deus tem colocado. Às vezes nós ficamos orando, tentando entender por que Deus deixou o mar estar na frente. Às vezes a gente gasta tempo orando, tentando entender por que surgiu um mar de impedimentos no nosso caminho. E aí fica aquela situação, você para e fica orando para tentar entender por que Deus deixou um mar de impedimento na tua frente. E Deus do outro lado fica parado olhando, tentando entender por que é que você parou, se Ele disse para você caminhar.
Então o que nós precisamos entender nessa manhã é a lógica, é a mesma lógica de quem tem que descer do barco. Pedro tem que descer do barco, é só descer que Deus vai segurar a água para ele. É só descer que Deus vai garantir o piso para ele colocar o pé. É a mesma lógica para o povo que está de frente de um mar de impedimento. É só dar o próximo passo. Cutuca quem está perto de você e diga para ele assim: meu irmão, é só dar o próximo passo. Quando o povo decidiu voltar a caminhar, o mar se abriu. Eles passaram com os pés enxutos. Quem está comigo aqui esta manhã? Foi um verdadeiro milagre. Diga quem está com você, diga assim: meu irmão, dar o próximo passo é com você. Diga para ele: abrir o mar é com Deus. Ele não pegou, fala para ele de novo, fala assim: meu irmão, dá o próximo passo é com você. Diga: abrir o mar. Irmãos, parece que o mar da impossibilidade desaparece quando nós decidimos continuar caminhando. Então observa o texto comigo para a gente terminar. Hebreus 11, 29 diz, olha que legal o que diz o texto: pela fé, me ajuda, pela fé passaram o mar vermelho como terra. Agora olha o detalhe: o que intentando os egípcios, o que, gente? Se afogaram. Irmãos, esse texto é legal porque olha só, pela fé os hebreus atravessaram o mar. O texto diz que pela fé os egípcios fizeram o quê? Os hebreus fizeram o quê? Atravessaram o mar. Mas o texto diz que os egípcios tentaram fazer a mesma coisa e morreram afogados. Mesmo mar, mesma rota, sim ou não? Mesmo caminho, sim ou não, gente? Mesmo problema, sim ou não? Uns passaram, outros afogaram. Quando os egípcios tentaram atravessar o mar, a Bíblia diz que eles morreram afogados. Então pega comigo uma coisa nessa manhã. Se você tivesse a oportunidade essa semana de conversar com um egípcio, o que ele diria para você? Se você fosse conversar com um egípcio, ele iria falar para você assim: ó, deixa eu te dar um conselho. Se você vê um mar aberto na sua frente, não entre, vai morrer afogado. Ele vai dizer assim: olha, aconteceu com a gente, aconteceu com os nossos antepassados. Se você vê o mar aberto, cuidado, não entre, vai morrer nele. Por isso que muita gente fala para nós assim: ó, você não mexe com isso não, porque muita gente já tentou e deu errado. Ó, se fosse você, não fazia isso não. Se fosse você, não matriculava na faculdade não, porque eu estou sabendo uns negócios aí que vão aumentar, que vai acontecer isso, que vai acontecer assado. Se eu fosse você, não fazia isso nem aquilo, porque ó, muita gente tentou e deu ruim. Se você vai se aconselhar com o egípcio, ele vai dizer: se tiver um mar aberto, se tiver o quê? O mar aberto na tua frente, não entre. Se você conversar com o hebreu vai dizer assim para você: ó, se você estiver num caminho e encontrar um mar fechado, cai para dentro, que Deus vai abrir o mar para você passar. Depende de quem você conversa, Túlio. Se você anda com o egípcio, o mar está aberto, você não entra. Se você anda com o hebreu, o mar está fechado, você dá o próximo passo, o segundo, o terceiro e avança. Só que nós somos o povo da fé, sim ou não, irmãos? Os hebreus é quem? Os hebreus é o povo de Deus. Quem está comigo aqui essa manhã para dizer um glória a Deus?
E o povo de Deus consegue alcançar coisas que o ímpio não consegue. Por quê? Porque muitas das vezes o ímpio quer arrancar no peito, você arranca na fé. Você caminha pela fé, você anda por milagre. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta manhã. Por isso que às vezes muitos dizem para você e para mim: olha, não tenta, ninguém conseguiu. Não tem problema se ninguém nunca conseguiu. Se ninguém nunca conseguiu, é porque Deus estava guardando para mim. Eu sou da fé, eu não arredo o pé, eu vou caminhar e para mim o mar vai se abrir. Se você pode aplaudir mais forte a Jesus esta manhã, mais forte ainda Jesus esta manhã. Tem gente que é assim, o mar está aberto, mas ele não entra. Mas tem gente que é assim, o mar está fechado e ele não para. Essa é a Batista Vida, o mar pode estar até fechado, mas ele não para. Quem está comigo aqui essa manhã, pode dizer um glória a Deus. Essa manhã de véspera de Natal, essa manhã que é uma semana antes de terminar o ano. Que manhã é essa para nós? Que manhã será essa para nós, irmãos? Como é que eu termino essa mensagem? Sabe que manhã é essa hoje para você? Você que saiu de casa e veio? Ou você que está aí online? Sabe que manhã é essa? Manhã de retomada de projetos. Passei a semana orando, falando: Deus, o que eu vou pregar domingo, dia 24? De ontem para hoje, Deus me deu essa palavra. De ontem para hoje, Deus vem enchendo meu coração para dizer para vocês: manhã de retomada. O Espírito Santo foi dizendo para mim: Luciano, quem aparecer lá de manhã e tiver com coisas travadas, parada, desistiu, está a ponto de cancelar um curso, está já programando que ano que vem vai deixar algumas coisas para trás, diz para eles que é manhã de retomada, porque Deus é contigo. Quem abre o mar não é você, você apenas dá o passo, dá o passo, dá o passo, e o mar vai se abrindo. Cada vez que você vai entrando para dentro dele, ele vai se abrir. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui bem forte esta manhã. Então a palavra que eu tenho para você hoje é continuar caminhando. Volta a caminhar, entra para dentro do mar, retoma projetos. Você está aqui essa manhã, meu irmão, para dizer um glória a Deus? Então eu quero orar com você. Hoje eu vou orar com pessoas que pararam por causa de impossibilidades. Hoje eu vou orar com pessoas que já tinham tomado decisões de cancelar algumas coisas, cancelar curso, cancelar projetos por causa de impossibilidades, dizendo: ano que vem eu não vou fazer isso nem aquilo. Eu quero orar com você esta manhã, porque é uma manhã de retomada. Queria que você fechasse os teus olhos por um minuto. Eu vou pedir para reduzir as luzes, por favor. E eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você, que essa palavra veio ao teu coração, que parou, ou que estava com planos de parar, ou que por causa de um problema, uma impossibilidade, você ficou confuso de novo, orando. Será? Deus está dizendo para você: só retomar, que eu sou contigo. Se você vai retomar projetos, sai correndo do teu lugar e vem para o altar, e nós vamos orar nessa manhã. Manhã de véspera de Natal, manhã de retomada de projetos. Manhã de retomada de projetos. Corre para o altar, meu irmão. Corre. Se saiu de casa hoje pensando que a gente ia comemorar Natal, essa manhã Deus te surpreendeu para dizer para você: não, nós vamos retomar projetos, nós vamos retomar caminhada, nós vamos retomar sonhos, nós vamos retomar projetos, retomar ministérios, nós vamos retomar aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Eu queria que a igreja, se pudesse estender as mãos na direção de cada pessoa que está aqui no altar. Você que está no banco, estenda as mãos aqui para frente. Os pastores que estiverem aí também, estenda as mãos. Quem está aqui no altar, coloca a mão no coração, por gentileza.
Quando a gente anda com o egípcio, ele só faz a gente enxergar o impossível. Se eu fosse escutar, irmãos, algumas pessoas, a gente estava no castelo até hoje. Estava no castelo vida até hoje. Mas eu decidi escutar alguns hebreus, porque hebreu é assim, ele diz: está fechado, mas vamos caminhar, Deus pode abrir o mar. Fecha teus olhos, coloca a mão no coração. Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta manhã. E hoje, Deus, nós oramos por uma retomada de projetos. Deus, seus filhos pararam por causa do mar. Eles pararam, ó Deus, por causa das impossibilidades. Quem sabe financeira, quem sabe de saúde, quem sabe por causa de perseguição, quem sabe por falta de apoio. Eu não sei qual foi o mar que fez eles pararem, mas eu sei quem é o Deus que pode fazê-los continuar. E hoje, Deus, nós estamos aqui não nos curvando diante do mar de impossibilidades. Nós estamos aqui crendo no Deus da possibilidade. Pai, assim como o Senhor abriu o mar vermelho, o povo passou. Abra nesta manhã o mar dessa impossibilidade, Deus, para que o teu filho e a tua filha volte a caminhar, para que o teu filho e a tua filha volte, meu Deus, a retomar a caminhada. Senhor, ajuda este homem, ajuda esta mulher, ó Deus, a dar o próximo passo. Nós estamos a uma semana de terminar 2023, mas nós não vamos nos limitar nesta semana. Indiferente de quantos dias faltam para terminar um ano, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer na vida dessas pessoas. Eu sei que o Senhor pode fazer ainda esse ano. Eu sei que o Senhor pode fazer agora no próximo ano. Eu sei que o Senhor pode fazer com que eles retomem projetos. Pai, traz recurso financeiro. Deus, traz saúde para que eles possam retomar projetos. Esta é uma manhã, Deus, de retomada. Esta é uma manhã, Deus, de decisão. Esta é uma manhã, Deus, onde nós decidimos voltar a caminhar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem não largar a rede, quem mandou você parar? Pode parar o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Pode parar o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Coloca a mão no teu coração. Toda a igreja, se puder, coloca de pé também. Coloca a mão no teu coração. Fecha os olhos um minuto. E agora você vai orar e vai pedir a Deus: Senhor, enche meu coração de fé. Enche o meu coração de certeza para continuar avançando. Peça agora a Ele, peça agora ao Espírito Santo. Você não vai orar pedindo confirmação. Não é isso. Se Ele te falou no início, a palavra é a mesma. Você só vai orar dizendo: Deus, enche o meu coração de fé para eu dar o próximo passo. Toda a igreja pode orar assim também. Coloca a mão no coração. Deixa o Espírito Santo agora encher teu coração de fé para dar o próximo passo. Deixa Ele encher agora teu coração. Deixa Ele encher o coração da Batista Vida de Fé para a gente dar o próximo passo. Nós vamos dar o próximo passo, Espírito Santo. Nós vamos dar o próximo passo, ainda que o mar está fechado.
Ainda que eu não consiga enxergar do outro lado do mar, ainda que eu só veja a água, eu vou dar o próximo passo. Espírito Santo, nós daremos o próximo passo. Deus, enche o nosso coração de fé agora. Enche o coração de toda a Igreja Batista Vida de fé nesta manhã. Meu Deus, daqui uma semana começa um novo ano. Nós queremos estar com o coração cheio de fé para darmos passos. Para darmos passos. Nós cremos que o Senhor pode abrir o mar. Nós cremos que o Senhor pode fazer milagre. Para o povo hebreu, o Senhor abriu o mar. Para Pedro, o Senhor fez ele andar por cima da água. Eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai andar por cima, se o mar vai abrir, mas eu sei que nós vamos viver a tua promessa, porque fiel é o que prometeu, fiel é aquele que nos deu a palavra. Nós não estamos acreditando em homens, nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, do Deus que tudo pode. Enche esta casa de fé, enche esta igreja de fé. Eu profetizo, Deus, que esse povo vai avançar. Eu profetizo hoje que nós vamos retomar projetos. Eu profetizo hoje, Deus, projetos, meu Deus, sendo retomados no coração, projetos, Deus, nascendo novamente dentro deles. Em nome de Jesus nós oramos nesta manhã e acreditamos no poder e na autoridade do nome de Jesus. E toda a igreja diz: se você pode, dê um forte aplauso a Jesus esta manhã. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Olha, volte ao lugar de vocês, mas volte com essa fé no coração. Vamos retomar o projeto.